Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Luneta Sonora começando nesse feriado, pensando exatamente no que? Eu vou dizer assim, pensando em que tema tratar nesse feriado, se bem que eu já tenho uma ideia. Afinal de contas, em se tratando de universo de rede social, dessas coisas, não tem como não falar de outra coisa senão, mais uma vez, dele do Twitter, que finalmente, depois de várias promessas do Elon, cumpriu a promessa de tirar os selos azuis de verificado daquelas contas legadas, aquelas contas de personalidades, empresas, essas coisas. Quem quiser selo agora, só pagando. E esse é um dos assuntos do Luneta Sonora de hoje. E tem também o Media Kit e o guia do site, que já estão no ar. E bora lá, afinal de contas, essas são as notícias de um feriado largado. Muito bem, é sobre promessa ser dívida. E olha que ele prometeu isso, o Elon, no caso, no dia 1º de abril. O que acontece? Ele reformulou o Twitter Blue assim que comprou a rede social e colocou como uma espécie de atrativo para que as pessoas comprem esse plano a atribuição de um selo azul de verificação, aquele que era utilizado para verificar celebridade, empresa e tal, para testar que aquela conta era daquela pessoa, porque ele acreditava que o sistema de verificação antigo era uma máfia, que era injusto, que era sei lá o que, então mudou e deixou de fazer essa verificação legada e passou a utilizar o selo azul como um requisito, ou melhor, uma vantagem para quem assinasse o Twitter Blue, e esse seria o único modo de alguém conseguir essa verificação. Então o que acontece? Quem não pagasse o plano, que é uma faixa de R$ 42 para quem assina na web e 60 para quem assina no celular por conta das taxas de Google Play ou essas coisas, então ele iria tirar. Dito e feito. Inicialmente esse prazo seria no dia 1º de abril, mas depois, isso a partir de ontem, 20 de abril, ele começou a sair tirando de todo mundo que não pagasse. Algumas contas até tiveram esse selo mantido, mas depois descobriram que o Elon estaria tirando dinheiro do próprio bolso para pagar o Blue de alguns. Então, também saiu de empresas, né? E eu ficou aqui e também, como com outro questionamento, aliás, esse surgiu hoje, é a questão dos anunciantes. Quem anuncia no Twitter, e isso saiu hoje, terá que assinar o Blue ou o plano de verificação de empresa. O que é o plano de verificação de empresa? É aquele que tem o selo quadrado não, a foto de perfil quadrada e um selo de verificação dourado. Só que para esse selinho, a empresa tem que desembolsar R$5.000, fora uma quantia que me fugiu a cabeça agora, para aquelas contas afiliadas, ou seja, que você teria uma verificação só de ser ligado àquela empresa. Então, esse será o próximo pré-requisito para os anunciantes. Afinal de contas, o Elon quer recuperar os 44 bilhões de dólares que ele desembolsou comprando a empresa, que perdeu muito valor de mercado, e não se sabe quantas pessoas, principalmente os seus maiores fãs. Se você é fã do Elon, então o que custa ajudá-lo? que tem muita gente que fica babando, mas não desembolsa 42 ou 60 reais para pagar o Blue.
Então, o que acontece? Assim, os anunciantes terão esse requisito de pagar um plano para poder anunciar, ou seja, pagar o plano fora pagar os anúncios, e estaria aberto a pessoas físicas também, contanto que elas pagassem o Twitter Blue. Essa é a novidade da semana. Além disso, tem um monte de movimentação a respeito de alternativas, e a última delas é o Blue Sky, que foi criada por um ex-executivo do Twitter. Ele já vinha investindo nessa linha de, como é que eu posso dizer, rede social federada, que é quando é uma coisa meio mastodon, que é uma coisa tão complexa de explicar que só outro episódio. Mas só entra nessa rede social quem tiver convite. Então esse crescimento ainda é um pouquinho mais tímido e não se sabe até onde realmente vai, porque é aquela história no Telegram. Muita gente procura uma alternativa, mas sempre volta para a primeira opção, no caso o Twitter. Então, a acompanhar esses movimentos em torno dessa rede social. Vamos para o próximo assunto. E agora vamos para o próximo assunto, que é o Media Kit e o guia do site, que foram publicados no sábado e lançados na segunda-feira. Porque, como eu disse, uma coisa é você publicar um produto, ou seja, você colocar no ar. A outra é você fazer o lançamento, que aí você pode fazer 1 dia, 2 dias depois. Já estava programado que o lançamento do Media Kit do guia seria nessa segunda-feira, e assim foi feito. Por que eu antecipei? Por causa da questão da publicação antecipada de 48 horas, não digo nem antecipada, é um agendamento. E aí eu aproveitei a oportunidade para já colocar o material novo no ar e fazer a apresentação desse produto no dia do lançamento, lógico. Então, o produto já está lançado, não é nenhum produto, na verdade, é um modo de transformar oportunidades em coisas mais concretas, apresentando o site, apresentando os propósitos, números, e também estabelecendo patamares de preço para campos de anúncio. Isso nunca havia sido feito nos meus Media Kits, e isso está acontecendo praticamente agora. Então, a partir desse momento, o site ele passa a ter um Media Kit mais sólido, um guia que apresenta o site de fato, que vai ser atualizado anualmente, enquanto o Media Kit pode ser ajustado quando for necessário, quando for mais oportuno. Enfim, esses documentos já estão lançados, estão em josivandrovelar.com.br/MediaKit. E uma coisa que eu ainda não coloquei no Media Kit, eu até tinha esquecido, mas como eu disse, eu posso atualizar o Media Kit quando eu bem quiser, é a questão dos anúncios para o Luneta Sonora. Então eu vou especificar isso melhor, ou ainda hoje, ou nesse fim de semana, oferecendo mais uma oportunidade de negócios. Afinal, uma coisa é aquele anúncio final de anúncio no Luneta Sonora, a outra é explicar melhor como anunciar no Luneta Sonora. Então, vocês vão ter isso bem explicado logo mais no Media Kit do site, que, como eu disse, pode ser atualizado como quiser. Então eu estou falando isso praticamente agora porque eu me lembrei desse aspecto. E como eu disse, o Media Kit é um documento mais interativo, o guia é uma coisa que pode ser atualizada anualmente, e no Media Kit ajustes podem ser feitos quando assim for necessário, como é o caso desse que eu estou antecipando para vocês a partir de agora. Ok? Então, Media Kit está na área. E como eu disse, quando sair a atualização do Media Kit, ele já vai estar inserido imediatamente no documento do site. Portanto,
pode acessar josivandrovelar.com.br/mídia-kit. Tem até um link naquela barra de cima. E vocês vão conferir o Media Kit e o guia do site. Então, mesmo quando sair a atualização, vai sair na hora. Afinal, eu tenho um sistema mais interativo, como eu posso dizer assim, né? Que qualquer atualização que eu faça já sai imediatamente, ok? Então essas são os principais destaques da semana sobre o lançamento do Media Kit e do guia do site que foi nessa semana, ok? Bora para as considerações finais. E é isso! Essas foram as notícias de um feriado largado de 21 de abril e esse é o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que o Luneta Sonora tem episódio inédito toda sexta-feira e eu continuo aqui com a minha mania de gravar episódio em cima do laço, mas eu vou tentar fazer algumas coisas para garantir algum episódio que eu não possa, por exemplo, gravar por falta de tempo, essas coisas, mas eu vou arrumar um tempo nesses próximos dias, próximas semanas, ok? Então é isso, semana que vem tem mais um episódio do Luneta Sonora, que certamente já não será mais um feriado largado, a não ser que apareça mais algum feriado de sexta-feira, mas eu não olhei o calendário direito porque me fugiu a lembrança. E olha que todo final de ano eu publico o calendário no site, hein? É isso, sexta-feira que vem tem mais Luneta Sonora. Até lá! Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandrovelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.